Dia, a paz do Senhor Jesus, sextou, um feliz final de semana para todos, que Deus possa estar abençoando a cada um, ajudando a cada um de uma forma toda especial. Eu louvo a Deus, glorifico a Deus pelo amor dEle, pela graça dEle. Eu estive bem mal esses dias, inclusive cheguei a desmaiar, mas o Senhor me guardou. Caí de madrugada, quando vi estava no chão, não percebi, passei uns 20 minutos no chão. Mas como você sabe, porque era 2h15, quando eu me levantei, e quando eu despertei era 2h35, estava no chão. Deus me guardou, que eu não bati com a cabeça, não feriu nada, e olha que estava bem perto de uma mesa de vidro, que poderia ter batido com a cabeça, ou um móvel que estava ao lado. Mas, graças a Deus, estou aqui contando vitórias. Vou aproveitar, aqui está muito calor, e eu não posso ligar o ventilador, então eu fazia live agora cedo. Eu quero trazer um estudo maravilhoso sobre o Espírito Santo na economia da revelação, personalidade, divindade e atuação redentiva na criação, a igreja. A área de teologia sistemática, pneumatologia e a abordagem é bíblica, histórica e teológica. Fiz uma capa bem legalzinho aqui, vou estar mostrando, eu sempre gosto de mostrar. Foi uma pesquisa que eu fiz. Eu tenho as minhas formações teológicas, porém, pesquiso e aqui está o Espírito Santo na economia da revelação, né? Doutor em teologia, Nelson Alves de Andrade. E vamos aí, um artigo científico que eu vou estar passando para vocês, em forma de live. Espero que vocês gostem, que possam compartilhar também com outras pessoas. Inclusive, falando sobre o Espírito Santo, na Igreja Adventista do Sétimo Dia de Valparaíso, ou seja, nas igrejas adventistas, né, estão fazendo uma campanha de oração, 10 dias de clamor, 365 dias de oração. É claro que tem que orar todos os dias, e justamente eu estou participando, e quero participar durante os 10 dias. É muito simples, começa com um louvor muito abençoado, o pessoal presente ali, e depois segue-se ao estudo sobre o Espírito Santo. Ontem foi bem legal, se falou sobre a identidade do Espírito Santo, e eu já fiz várias lives sobre o Espírito Santo. Dentro do ramo teológico, eu gosto muito da pneumatologia, da paractologia, que fala sobre o Espírito Santo, o Consolador. Gosto muito sobre angelologia, que é sobre os anjos. Finalmente, eu gosto de todas as matérias. Porém, falar sobre o Espírito Santo é algo muito especial, algo maravilhoso, algo que nos enche de alegria, nos enche de prazer. Primeiro, ele é o outro Consolador. Jesus disse: eu não deixarei vocês órfãos, mas eu enviarei outro Consolador que estará convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Por que até a consumação dos séculos? E depois? Continuará conosco na eternidade. O presente artigo, que é um artigo científico que eu preparei, que eu pesquisei, fique aí comigo, vai ser mais de 30 minutos, ok? Compartilhe com outras pessoas. Se você gosta dessa matéria, coloca aí um coraçãozinho, ou coloca aí, se quiser falar alguma coisa, pode falar dentro do assunto, né? Outro comentário fora do assunto, que não venha a condizer com a nossa live, eu estarei bloqueando. O presente artigo, ele tem como objetivo analisar
de forma profunda e sistemática a identidade do Espírito Santo à luz da revelação bíblica e da reflexão teológica cristã. Em meio a reducionismos contemporâneos que tratam o Espírito Santo como mera força ou experiência emocional, este estudo ele reafirma sua personalidade, divindade e atuação essencial na economia da salvação. A pesquisa percorre o testemunho das Escrituras, o desenvolvimento doutrinário histórico e as implicações pastorais e eclesiásticas, ou seja, e eclesiológicas, demonstrando assim que uma compreensão correta do Espírito Santo é indispensável para uma fé autêntica e equilibrada. Bom dia para aqueles que estão chegando aí. As palavras-chave no caso do PDF é Espírito Santo, pneumatologia, trindade, personalidade e divindade. Se alguém quiser o PDF, eu poderia estar enviando para vocês sem nenhum ônus, sem nenhum gasto, ok? É só me falar no privado. Vejamos aqui a introdução. A doutrina do Espírito Santo, embora central da fé cristã, frequentemente ocupa um espaço secundário na reflexão da teologia prática. Enquanto o Pai e o Filho reconhecem ampla atenção doutrinária, o Espírito Santo é, por vezes, compreendido de forma vaga, subjetiva ou funcional. Tal lacuna contribui para distorções doutrinárias e experiências espirituais desconectadas do fundamento bíblico, porque existe muito movimento por aí dizendo ser o Espírito Santo, mas na realidade o Espírito Santo não tem nada. Segundo Grudem, 2014, uma teologia saudável, ela exige equilíbrio trinitário, pois o Espírito Santo não apenas procede do Pai e do Filho, mas ele atua ativamente na criação, na redenção e na consumação da história. Ele está presente desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento. Assim, este artigo ele propõe uma investigação acadêmica da identidade do Espírito Santo, fundamentada na Escritura, na teologia sistemática e na tradição cristã. Vejamos o Espírito Santo na revelação bíblica. Se vocês estiverem gostando, coloquem os presentinhos aí, coraçãozinho, compartilhem com outras pessoas, ou se tem um comentário saudável, pode comentar também, tá? O Espírito Santo no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o Espírito de Deus é apresentado como agente divino da criação e da sustentação da vida. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 2, observa-se o Espírito pairando sobre as águas, indicando sua participação direta no ato criador. E para Berkhoff, 2012, essa referência demonstra que o Espírito Santo não é uma força criada, mas uma realidade divina presente desde o início. Além disso, o Espírito capacita líderes e profetas para missões específicas. Êxodo capítulo 31, versículo 3, Juízes capítulo 6, versículo 34. Contudo, sua atuação é seletiva e temporária, o que aponta para uma revelação progressiva que culmina no Novo Testamento. No Antigo Testamento, o Espírito Santo ele vinha sobre as pessoas, mas ele não morava, ele não habitava como
no Novo Testamento, que na Nova Aliança o Espírito Santo veio, foi derramado no dia de Pentecostes, e veio para morar internamente na vida da igreja. E como eu já falei aqui, que o Espírito Santo está todos os dias conosco, nos ajudando, nos abençoando, nos guiando, nos ensinando, que nós iremos falar daqui a pouco. O Espírito Santo no Antigo Testamento, nós vemos aí uma revelação progressiva, função teológica e antecipação pneumatológica. E vejamos aqui então a introdução ao tema no Antigo Testamento. A compreensão do Espírito Santo no Antigo Testamento exige uma atenção muito especial ao princípio da revelação progressiva, segundo o qual Deus se revela gradualmente ao longo da história redentiva. Diferentemente do Novo Testamento, onde a identidade pessoal e divina do Espírito Santo é explicitamente afirmada no Antigo Testamento. Sua atuação, ela nos é apresentada de forma funcional, simbólica e teocêntrica, sem contudo negar sua natureza divina. Berkhoff, 2012, observa que o Antigo Testamento não desenvolve uma pneumatologia sistemática, mas oferece fundamentos sólidos que tornam possível a formulação posterior da doutrina do Espírito Santo. Estão comigo aí? Colocaram 10 coraçõezinhos, vamos aí aumentar? Nós vemos aí o Espírito Santo como agente da criação e da vida. Gênesis capítulo 1, versículo 2, e o Espírito Criador. O primeiro registro bíblico do Espírito encontra-se justamente em Gênesis capítulo 1, versículo 2, que eu já estou citando pela terceira vez, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O termo hebraico Ruach Elohim carrega um campo semântico amplo, que significa vento, sopro, espírito. Contudo, o contexto aponta-nos para uma ação pessoal, intencional e ordenadora. Segundo o Altic, 2017, o verbo pairar, que é rachap, sugere cuidado, preservação e preparação, indicando que o espírito não é força caótica, mas agente da ordem criacional. Ele estava lá no princípio também, dando vida à criação. Essa passagem estabelece que o espírito estabelece o espírito como cooperador divino na criação, fundamento essencial para a sua divindade. Aí nós vemos o Espírito Santo como fonte de vida. Textos como Jó 33, versículo 4, e Salmo 104, versículo 30, reforçam o papel do Espírito como doador e sustentador da vida. O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me deu vida. Jó 33 e 4. Então vejam bem, o sopro do Todo-Poderoso está em nós, que é o Espírito de Deus. Aqui o Espírito não apenas ele cria, mas ele mantém existência, o que aponta para um atributo exclusivamente divino. Conforme Von Herd, em 2006, a vida no pensamento hebraico é inseparável da ação contínua de Deus por meio do seu Espírito. O sopro do Todo-Poderoso me deu vida. Aí nós vemos também no Velho Testamento o Espírito Santo e a capacitação de líderes. Por exemplo, o Espírito e os juízes. No período dos juízes, o Espírito capacita líderes para libertação nacional. Nós vemos Gideão, Juízes capítulo 6, versículo 34, Jefté, Juízes capítulo 11, versículo 29, e Sansão, em Juízes capítulo 14, versículo 6.
o Espírito Santo atuando na vida dessas pessoas. A expressão o Espírito do Senhor veio sobre. Sempre nós encontramos essa expressão no Velho Testamento. O Espírito do Senhor veio sobre mim. Indica uma ação temporária, direcionada a uma missão específica. FI 2011 observa que essa atuação não está ligada à santidade pessoal do indivíduo, mas à soberania divina, evidenciando que o Espírito age conforme o propósito redentor de Deus, não como recompensa moral, porque Deus ele tem um propósito ao enviar o seu Espírito. Então vejam que aí o Espírito Santo atuando na vida dos profetas, na vida dos reis, na vida dos juízes. E nós vemos o Espírito Santo e a liderança política. Em Saul e Davi, percebe-se um contraste teológico importante. Saul recebe o Espírito, 1 Samuel capítulo 10, versículo 10, mas posteriormente o perde, 1 Samuel 16, 14. Davi recebe o Espírito de forma duradoura, 1 Samuel capítulo 16, versículo 13. Esse contraste revela que, no Antigo Testamento, a presença do Espírito estava condicionada a função e a fidelidade da aliança, antecipando a necessidade de uma nova economia espiritual. Plenamente e de forma maravilhosa, de forma plena e fenomenal no Novo Testamento. Vejamos o Espírito Santo e a profecia. O Espírito Santo como fonte de palavra profética. A profecia no Antigo Testamento é inseparável da atuação do Espírito. O Espírito do Senhor fala por mim, segundo Samuel 23 e 2. E nós vemos aí a atuação do Espírito Santo na vida dos profetas. E os profetas não falaram por iniciativa própria, mas como instrumentos de Deus. Segundo Eschel 2001, o profeta é alguém tomado pelo Espírito, não para êxtase emocional, mas para a comunicação fiel da vontade divina. E o profeta, ele é aquele que proclama as verdades do Senhor. É aquele que anuncia o juízo, que anuncia a correção, que anuncia o pecado. Pelo menos os profetas do Antigo Testamento eram assim. Mas, como eu já mencionei, que o Espírito Santo vinha sobre as pessoas, mas não permaneciam como morada. A inspiração e a autoridade das Escrituras. É muito importante nós observarmos essa relação entre o Espírito e a Escritura, que encontra um eco em textos como Neemias 9:30 e Zacarias 7:12, onde o Espírito é apresentado como o mediador da revelação escrita, antecipando a doutrina neotestamentária da revelação divina. É muito importante nós entendermos isso e lermos de uma forma bem cautelosa, de uma forma bem cuidadosa, quando a palavra de Deus fala sobre isso. O versículo de Neemias 9:30 diz: durante muitos anos foste paciente com eles. Mediante o teu espírito os advertiste por meio dos teus profetas. Contudo, não te deram atenção, de modo que os entregaste nas mãos dos seus vizinhos. Este versículo, ele destaca a paciência de Deus e a advertência de Deus feita através dos profetas, mas enfatiza que os israelitas não deram ouvidos a essa mensagem, resultando na entrega de Jerusalém aos gentios. Então vocês observem, Deus adverte, Deus ensina, Deus mostra, mas quando nós não obedecemos, o que é que vai acontecer? Vamos ser entregues aos algozes. Então nós vemos aí o Espírito Santo e a profecia, né? A palavra cumprindo-se através do Espírito Santo, e nós vemos também o Espírito Santo
dando essa inspiração e autoridade das Escrituras. Existe essa relação muito grande, muito forte da palavra do Senhor, falando do Espírito Santo. E quando nós observamos esse Espírito Santo atuando na vida das pessoas de uma forma fenomenal, de uma forma maravilhosa, o Espírito Santo, ele fala na vida das pessoas de uma forma linda. E nós precisamos dar ouvidos à voz do Espírito Santo. E Zacarias 7,12 diz que endureceram o coração para não ouvirem a lei e os profetas, a lei e as palavras que o Senhor dos Exércitos tinha falado pelo seu Espírito, por meio dos profetas. Por isso o Senhor dos Exércitos irou-se muito. Vocês observam aqui que eles fizeram os seus corações como corações de pedras, de diamante, para que não ouvissem, não dessem ouvido às palavras do Senhor. E nós vemos aí então que Deus enviou o seu Espírito por meio dos profetas, mas eles não deram ouvido e a ira de Deus se acendeu contra eles. Eles fizeram os seus corações como inflexíveis. Ezequiel capítulo 3, versículo 9, Ezequiel capítulo 11, versículo 19, para que não ouçam a lei e as palavras do Senhor dos Exércitos, invejoso em seu espírito pelos antigos profetas, foi enviado pelos profetas na realidade, e eles não obedeceram. Visto que eles simplesmente não deram crédito, eles entraram em um julgo muito forte, em um julgamento muito forte. E Mateus Henry, no comentário bíblico de Mateus Henry, os julgamentos de Deus sobre Israel por causa dos seus pecados foram escritos para advertir os cristãos. Os deveres exigidos são não manter jejuns e sacrifícios, mas fazer misericórdia justa e amorosa, que também que tendem ao bem-estar e à paz do público. A lei de Deus impõe restrições aos corações, mas eles encheram suas mentes de preceitos contra a palavra de Deus. Nada é mais difícil do que o coração de um pecador presunçoso. Veja as consequências fatais. Além disso, nós podemos observar aí grandes pecados contra o Senhor dos Exércitos, trazem ira sobre o seu povo. E o pecado, se considerado no coração, certamente estragará o sucesso da oração. Até a oração ela deixa de ser respondida pelo pecado que eu guardo no meu coração. Mas o Senhor sempre está a ouvir o clamor de um coração justo, de um coração arrependido, de um coração que busca a sua palavra. E o comentário bíblico de Adam Clarke, Zacarias 7,12, fizeram seus corações como uma pedra de diamante. Essa é a pedra mais dura que as pessoas comuns podem conhecer. Talvez o corrido do esmeril seja uma espécie que pode ser pretendido. E Borchardt acha isso, que significa uma pedra usada no polimento de outros. E o mesmo nome hebraico se aplica diretamente a pedras. Então vocês observem aqui que está falando sobre esse pecado tão duro, o povo tão desobediente, não dando ouvido à lei do Senhor, não dando ouvido às palavras dos profetas através do Espírito Santo. Mas aí nós vemos realmente o Espírito Santo, ele é apresentado como um mediador da revelação escrita, antecipando assim a doutrina neotestamentária da inspiração bíblica, que toda profecia é inspirada por Deus, que é útil para corrigir, é útil para redarguir, para ensinar, para exortar, para trazer consolação e para trazer edificação quando eu abro o meu coração. Vejam, o Espírito Santo e a sabedoria. Além da liderança e da profecia, o Espírito Santo atua na sabedoria prática e artística. Em Êxodo capítulo 31, versículo 3, enchi-o do Espírito de Deus, de sabedoria, entendimento
e ciência. Quem é essa pessoa? Vejamos, pois. Compartilhe aí, pessoal. Estão gostando? Bezalel, que foi o primeiro homem a ser cheio do Espírito Santo na Bíblia, conforme mencionado em Êxodo 31, 1 ao 6. Ele era um artesão da tribo de Judá, escolhido por Deus para liderar a construção do tabernáculo e dos seus utensílios sagrados. E observe aí que ele foi cheio do Espírito Santo. Isto é maravilhoso, é algo fenomenal. E Bezalel não era um profeta ou sacerdote, mas era um artesão cheio da capacitação do Espírito Santo. E Deus, o Espírito Santo permitiu que ele criasse obras de arte, e artes excepcionais, como a Arca da Aliança e outros móveis sagrados. E a história de Bezalel nos ensina que Deus pode usar até mesmo as nossas habilidades práticas para cumprir os seus propósitos. E nós vemos no Velho Testamento ele sendo cheio do Espírito Santo e nem fala que falou em línguas. Que muitas pessoas falam que para a pessoa ser cheia do Espírito Santo tem que falar línguas. Não é o caso, né? E é fenomenal essa situação aqui. Bezalel, ele é capacitado pelo Espírito para tarefas artísticas, revelando que sua atuação não se limita ao culto ou à profecia, mas alcança todas as dimensões da vida humana. Conforme Kaiser 2013, isso demonstra que o Espírito Santo é o agente da excelência humana orientada para a glória de Deus. Isso não é fenomenal? Vocês estão gostando aí? Vejam limitações da experiência pneumatológica no Antigo Testamento. Apesar da atuação real e poderosa do Espírito, o Antigo Testamento apresenta limitações claras e objetivas. Não há habitação universal. A atuação é seletiva, é sobre indivíduos. O Espírito Santo pode retirar-se. E essas limitações apontam para uma experiência escatológica expressa em textos como Joel, capítulo 2, versículo 28 a 29, e Ezequiel 36, versículo 26 ao 27, onde se anuncia um tempo em que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. E nós estamos vivendo essa época. A dimensão escatológica e a experiência messiânica. Os profetas anunciam um futuro em que o Espírito atuaria de forma plena, permanente e transformadora. Isaías capítulo 11, versículo 2, descreve que o Espírito está repousando sobre o Messias, conectando pneumatologia e cristologia. E essas promessas encontram seu cumprimento no Novo Testamento, mas só podem ser compreendidas adequadamente à luz do Antigo Testamento, conforme revelado na Escritura Sagrada. Aí eu tenho aqui uma conclusão parcial. O Espírito Santo no Antigo Testamento é plenamente divino, 100% divino, atua desde a criação, capacita líderes e profetas, sustenta a vida, aponta para uma obra futura mais ampla. Portanto, o Antigo Testamento não apresenta um espírito menor, mas uma revelação preparatória, pedagógica e profética da plena pneumatologia cristã. Vejamos o Espírito Santo no Novo Testamento. No Novo Testamento, a identidade do Espírito Santo torna-se plenamente revelada. Jesus promete o envio de outro Consolador, João 14,16, utilizando o termo grego alhos, que indica outro da mesma natureza. Conforme FI 2011, essa escolha linguística é teologicamente decisiva, pois estabelece igualdade ontológica entre Jesus e o Espírito. O evento do Pentecostes, em Atos, no capítulo 2, que todos sabem, todos conhecem, inaugura uma nova fase da história da salvação, marcada
pela habitação plena do Espírito Santo nos crentes, não mais restrita a indivíduos específicos, mas estendida à igreja como corpo coletivo. Aí nós temos essa revelação plena, essa identidade pessoal e atuação na economia da salvação, da promessa à plenitude. O Novo Testamento apresenta o clímax dessa revelação pneumatológica, indicada no Antigo Testamento. Aquilo que era antecipado por meio de símbolos, por meio de promessas e atuações seletivas, agora se manifesta de formação plena, universal e permanente. O Espírito Santo deixa de ser percebido apenas por sua obra e passa a ser revelado claramente como pessoa divina, integrante da Trindade. Aleluia! Segundo Free 2011, o Novo Testamento não apenas amplia a atuação do Espírito, mas redefine completamente sua relação com o povo de Deus, inaugurando uma nova era na história da redenção. Vejamos o Espírito Santo e a encarnação de Cristo. O Espírito Santo na concepção virginal. A primeira grande manifestação neotestamentária do Espírito ocorre na encarnação. O Espírito Santo virá sobre ti. Lucas capítulo 1, versículo 35. E aqui o Espírito é apresentado como agente direto da encarnação, preservando a santidade do Filho, garantindo sua origem divina, e conforme Erickson, 2015, essa ação confirma que o Espírito Santo não é subordinado, mas plenamente participante do ministério cristológico. Isso não é fenomenal? Aí nós vemos o batismo o Espírito no batismo de Jesus. No batismo de Jesus, em Mateus capítulo 3, versículos 16 ao 17, ocorre uma manifestação trinitária explícita. O Pai fala, o Espírito é batizado, o Espírito desce como pomba. E esse evento inaugura publicamente o ministério de Jesus e estabelece que toda a obra messiânica será realizada no poder do Espírito, não como necessidade ontológica, mas como modelo para a humanidade redimida. O Espírito Santo no ministério terreno de Jesus. Nós vemos aí a unção messiânica. Jesus declara, o Espírito do Senhor está sobre mim. Mateus capítulo 14 e o versículo 18. E essa afirmação confirma justamente a missão messiânica, revelando que, através de Isaías, no capítulo 61, o Espírito capacita, o Espírito envia, o Espírito autentifica, ou autentica, né? Dá valor ao ministério de Jesus. Carimba o ministério de Jesus, sela o ministério de Jesus. E segundo Dunn, 2010, o ministério de Jesus é inseparável da pneumatologia, pois ele opera como Messias ungido pelo Espírito Santo. Louvado seja Deus. Isto é maravilhoso. Você está compreendendo? Está gostando aí? Aí no capítulo 61 de Isaías, quando fala o Espírito de Jeová, o Espírito do soberano Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar a liberdade aos cativos e a libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da liberdade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinza, o óleo da alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão
Os antigos escombros renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Aí nós vemos realmente o ministério do Senhor atuando na vida das pessoas, atuando na vida das pessoas que necessitam de uma libertação. Aí nós vemos o Espírito do Senhor, né, o Espírito Santo e os milagres. Jesus realiza milagres pelo Espírito de Deus. Mateus capítulo 12, versículo 8. E essa afirmação é teologicamente decisiva, pois rejeita qualquer desculpem. Rejeita qualquer interpretação mágica, aponta para a presença do reino e revela a ação conjunta do Filho e do Espírito. O Espírito Santo como outro consolador. O discurso joanino em João capítulo 14, desculpem pessoal, o discurso joanino em João capítulo 14 ao 16, nós vemos aí nos discursos de despedida, Jesus apresenta o Espírito como consolador, paráclitos, o mestre, a testemunha, o guia de verdade. E o termo alhos, paráclitos, outro da mesma natureza, indica que o Espírito assume a continuidade da presença de Cristo junto aos discípulos. E para Carlson, 2013, essa promessa estabelece definitivamente a personalidade do Espírito, pois apenas uma pessoa pode ensinar, lembrar e testificar. Aí nós vemos aí o Espírito como algo permanente, algo que veio sobre a igreja, algo que esteve sobre Jesus, e ele transmitiu aos seus discípulos de uma forma maravilhosa, de uma forma especial. Nós estamos falando sobre o Espírito Santo na economia da revelação, a personalidade, a divindade e a atuação do Espírito Santo desde a criação até o momento presente. Espero que vocês estejam gostando, estejam compreendendo este assunto. E o Espírito Santo, então, nós vemos nessa experiência pneumatológica desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, a atuação do Espírito na vida das pessoas, na vida dos líderes, na vida dos profetas. E nós vemos no Novo Testamento agora, o Novo Testamento que é o clímax dessa revelação pneumatológica. O Espírito Santo atuando no ministério de Cristo, no nascimento de Jesus, no seu ministério, no seu batismo, no ministério terreno de Cristo, os milagres sendo realizados. E nós vemos aí o outro Consolador, em João 14 ao 16, que nós já falamos, e agora nós vemos o Espírito Santo como presença permanente. Jesus afirma que o Espírito Santo estaria com ou em os discípulos, Atos capítulo 14, versículo 17, revelando uma mudança radical em relação ao Antigo Testamento. A habitação permanente do Espírito Santo no crente. Aí nós vemos o Pentecostes e a nova economia do Espírito. Em Atos capítulo 2, nós vemos o derramamento do Espírito Santo, e Pentecostes marca o cumprimento de Joel capítulo 2, versículo 28 ao 29. O Espírito Santo é derramado sobre toda a comunidade, sem distinção de gênero, de idade ou classe social. Segundo Stott 2007, Pentecostes não é apenas um evento carismático, mas um marco histórico redentivo, no qual a igreja nasce como comunidade pneumática. Aí nós vemos Atos aí revelando o Espírito e a missão. O Espírito envia missionários, Atos capítulo 3, versículo 2, direciona os cristãos, Atos capítulo 15, versículo 28, e concede ousadia, Atos capítulo 4, 31. A missão da igreja é essencialmente a missão do Espírito. Nós vemos o Espírito Santo na teologia paulina, e esse Espírito e a salvação, e Paulo apresenta o Espírito como agente de regeneração,
Tito, capítulo 3, versículo 5. Da adoção, Romanos 8, versículo 15. Da santificação, Romanos 8, versículo 13. Sem o Espírito não há vida autêntica. E conforme Moe 2018, a pneumatologia paulina é o coração da soteriologia do apóstolo. Aí nós vemos aí o Espírito Santo e a igreja, o Espírito Santo e o corpo de Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 12, o Espírito forma o corpo da igreja, distribui os dons, mantém a unidade da igreja. E os dons são funcionais e comunitários, nunca como instrumentos de autopromoção espiritual. O Espírito Santo e a vida do crente deve ser algo realmente normativo, algo pedagógico, mas não algo que venha a nos promover. O Espírito não atua apenas em manifestações extraordinárias, mas principalmente na formação do caráter. Aí nós vemos Gálatas capítulo 5, versículo 22 ao 23, falando do fruto do Espírito. Paulo contrasta a vida no Espírito como vida na carne, com a vida na carne, estabelecendo que espiritualidade verdadeira se manifesta em transformação ética, não apenas em experiências carismáticas. Vejamos o Espírito Santo na escatologia do Novo Testamento. O Espírito Santo é selo da redenção, Efésios capítulo 1, versículo 13, penhor da herança futura, segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 22, e segundo o Wright, 2016, o Espírito é a antecipação do futuro de Deus no presente, garantindo que a nova criação já começou. E no Novo Testamento nós vemos o Espírito Santo, que ele é plenamente revelado como pessoa divina, atua em unidade com o Pai e o Filho, habita permanentemente no crente, capacita a igreja para a missão e transforma o caráter do povo de Deus. A pneumatologia neotestamentária não pode ser reduzida a dons ou emoções, mas deve ser compreendida como o centro da vida cristã, conforme testemunhado na palavra do Senhor. Aí nós vemos a personalidade do Espírito Santo. A Escritura atribui ao Espírito Santo características exclusivas de uma pessoa, refutando a ideia de impessoalidade. O Espírito Santo possui intelecto, pois ele perscruta todas as coisas. 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10, demonstra emoções, sendo possível entristecê-lo, Efésios 4:30, exerce vontade, distribuindo dons como ele quer, 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 11, e conforme Strong 2013, tais atributos não podem ser aplicados a forças abstratas, mas apenas a um ser pessoal. E aí nós temos essa fundamentação bíblica, teológica e sistemática e as implicações doutrinárias. A urgência de afirmar a personalidade do Espírito Santo. Uma das maiores distorções da pneumatologia cristã ao longo da história tem sido a tendência de reduzir o Espírito Santo a uma força impessoal, a uma energia divina ou um princípio abstrato de poder espiritual. Tal concepção compromete seriamente a doutrina trinitária e empobrece a experiência cristã. E a afirmação da personalidade do Espírito Santo não é secundária, mas é estrutural, pois sem personalidade não há relacionamento, não há comunhão, não há obediência, não há amor e não há vontade própria. E conforme Berkoff, 2012, negar a personalidade do Espírito equivale na prática a negar sua plena divindade. Aí nós vemos aí o conceito teológico de pessoa aplicada ao Espírito Santo. Em teologia cristã, pessoa não significa corporeidade ou limitação humana, mas a um ser consciente, relacional e volitivo. Assim podemos afirmar que o Espírito Santo é pessoa e significa reconhecer que ele possui autossuficiência, atua intencionalmente, relaciona-se com outros sujeitos e exerce vontade própria. A Escritura atribui ao Espírito Santo
exatamente essas características. E evidências que a Bíblia apresenta da personalidade do Espírito Santo, o intelecto do Espírito Santo. Ele possui capacidade cognitiva. O Espírito Santo perscruta todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 12. O verbo perscrutar indica investigação consciente, discernimento e compreensão profunda. Segundo o FII 2011, essa linguagem é incompatível com qualquer noção de força impessoal, pois apenas uma mente pessoal pode conhecer e revelar os mistérios divinos. Vejamos a vontade do Espírito Santo. O Espírito Santo exerce decisão soberana. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11, distribuindo a cada um individualmente os dons como ele quer. Aqui o Espírito não apenas executa ordens, mas determina a distribuição dos dons espirituais. E Strong, 2013, observa que a vontade própria é um atributo essencial da personalidade e não pode ser atribuído a uma energia abstrata. As emoções do Espírito Santo. A Escritura afirma que o Espírito pode ser afetado emocionalmente. Não entristeçais o Espírito de Deus. Efésios, capítulo 4, versículo 30. Entristecer pressupõe sensibilidade moral e relacional. Apenas um ser pessoal pode ser ferido, ofendido ou agredido. Essa dimensão emocional revela que o Espírito se envolve profundamente com a vida ética do crente. Vejamos as ações do Espírito Santo. Além de atributos internos, o Espírito Santo realiza ações pessoais. Ele ensina. João capítulo 14, versículo 26. Estão me seguindo, pessoal? Ele testemunha, João capítulo 15, versículo 26. Ele guia, Romanos capítulo 8 e 14. Ele intercede, Romanos 8 e 26. Ele fala, Atos capítulo 13, versículo 2. Ele ordena e proíbe, Atos capítulo 16, versículo 6 ao 7. Essas ações envolvem comunicação, intenção e propósito, reforçando inequivocamente sua personalidade. Relação do Espírito Santo com pessoas humanas. O Espírito Santo se relaciona com seres humanos de maneira pessoal. Pode ser mentindo, Atos capítulo 5, versículo 3, o caso de Ananias e Safira. Pode ser resistido, Atos capítulo 7, versículo 51. Pode ser apagado, 1 Tessalonicenses, versículo 5, 19, não extinguais o Espírito. Pode ser blasfemado, Mateus 12, 31. Essas advertências seriam teologicamente absurdas se o Espírito Santo fosse uma força impessoal. Orton, 2015, afirma que tais textos revelam um relacionamento ético real entre o Espírito e o crente. Vejam que a linguagem pessoal e aplicada ao Espírito Santo. Jesus utiliza pronomes pessoais masculinos ao se referir ao Espírito Santo. É keinos, ele. Mesmo quando o Espírito pneuma é neutro no grego, João 16, 13, essa escolha gramatical não é acidental, mas teológica, reforçando a identidade pessoal do Espírito Santo. Segundo Carlson, 2013, essa ruptura gramatical intencional serve para evitar qualquer leitura impessoal do Espírito Santo. Vejamos aqui a personalidade do Espírito e a doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade exige que cada pessoa divina seja verdadeiramente pessoal. Se o Espírito não fosse pessoa, a Trindade seria reduzida a uma dualidade. Compreendendo o batismo cristão, nós temos Mateus capítulo 28, 19, a bênção apostólica, segundo aos Coríntios capítulo 13, versículo 13, e a comunhão espiritual da igreja. Assim, a responsabilidade
do Espírito é condição indispensável para a ortodoxia cristã. É algo muito fenomenal, é algo muito lindo, é algo muito grande, é algo maravilhoso. Nós vemos o Espírito Santo, ele agindo na vida das pessoas de uma forma maravilhosa, e nós queremos que você compreenda realmente este assunto de uma forma maravilhosa, de uma forma teológica, de uma forma pedagógica, de uma forma profunda, porque o Espírito do Senhor, ele está aqui nos levando a mostrar para vocês o quanto é necessário nós aprendermos sobre o Espírito Santo. E nós precisamos reconhecer essa personalidade do Espírito que transforma profundamente a nossa vida. A oração torna-se um diálogo, não um monólogo. A santidade torna-se uma resposta relacional, não um mero dever. E dons tornam-se serviços, não autopromoção. Vida espiritual torna-se uma comunhão maravilhosa todos os dias. E uma espiritualidade que ignora a responsabilidade do Espírito tende ao mecanismo religioso ou ao emocionalismo desordenado. A análise bíblica e teológica realmente demonstra de forma inequívoca que o Espírito Santo possui intelecto, possui vontade, possui emoções, ele age, ele fala, ele decide, relaciona-se moralmente com o ser humano, integra plenamente a Trindade. E negar a sua personalidade é romper com o testemunho das Escrituras e com a fé histórica da Igreja, conforme revelado na própria Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. A divindade do Espírito Santo é algo muito essencial, fenomenal, e é afirmada de maneira consistente no Novo Testamento. Em Atos capítulo 5, versículo 3 ao versículo 4, mentir ao Espírito Santo é equiparado a mentir a Deus, revelando sua plena deidade. Além disso, o Espírito Santo possui atributos divinos como onisciência. 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10 a 11. Onipresença, Salmo 139, versículo 7. E onipotência, Romanos, capítulo 15, versículo 19. A fórmula batismal de Mateus, capítulo 28, e o versículo 19, coloca o Espírito Santo no mesmo nível do Pai e do Filho, reforçando a compreensão trinitária da fé cristã, conforme sistematizada pelos concílios ecumênicos. E nessa divindade do Espírito Santo, a afirmação dessa divindade constitui um dos pilares da fé cristã ortodoxa. Não se trata de uma formulação tardia ou de uma construção filosófica da igreja, mas de uma dedução necessária do testemunho bíblico. Negar ou relativar a divindade do Espírito compromete não plenamente a pneumatologia, mas isola a estrutura da doutrina trinitária da salvação e da vida cristã. Historicamente, heresias como subordinacionismo ou modalismo surgiram exatamente da falha em reconhecer o Espírito Santo como plenamente Deus, coeterno e consubstancial ao Pai e ao Filho. O Espírito Santo é identificado explicitamente como Deus. Em Atos capítulo 5, versículo 3 ao 4, nós vemos aí um texto-chave maravilhoso, um dos textos mais contundentes sobre a divindade do Espírito Santo, encontra-se no episódio de Ananias e Safira. Porque encheu Satanás o teu coração, que mentistes ao Espírito Santo, não mentistes ao homem, mas a Deus. Atos capítulo 5, versículo 3 ao versículo 4. E o paralelismo é inequívoco. Mentir ao Espírito é mentir a Deus. Não se trata de metáfora ou sinédoque, mas de uma identificação direta. Conforme Berkhoff, 2012, esse texto seria teologicamente incoerente se o Espírito Santo fosse uma criatura ou uma força.
Os atributos divinos do Espírito Santo. O Espírito Santo, a Escritura atribui ao Espírito Santo atributos exclusivamente da divindade, exclusivos da divindade, impossíveis de serem compartilhados por seres criados, a onisciência. O Espírito tudo conhece, até mesmo as profundezas de Deus. 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10 a 11. Conhecer plenamente a essência divina implica compartilhar da mesma natureza divina. E nenhuma criatura possui acesso pleno das profundezas de Deus. Onipresença, a presença iluminada do Espírito revela a sua infinitude, atributo exclusivo de Deus. Para onde mirei do teu Espírito? Salmo 139, o versículo 7. E a onipotência, o Espírito age com poder criador e redentor. Romanos capítulo 15, versículo 19, Lucas capítulo 1 e 35, a criação da vida e a regeneração espiritual são atos que pertencem apenas à natureza ou à esfera do poder divino. E também a eternidade. Hebreus capítulo 9, versículo 14, descreve o Espírito como eterno, atribuindo o que exclui qualquer noção de criação ou origem temporal. As obras realizadas pelo Espírito Santo, a divindade do Espírito Santo também é evidenciada através das obras que ele realiza, tradicionalmente atribuídas somente a Deus. Nós temos a criação, o Espírito de Deus me fez, Jó 33, 4. A criação ex nihilo é um ato exclusivamente divino. A regeneração, que é nascido do Espírito é Espírito, João 3 e 6. E gerar a vida espiritual é uma obra sobrenatural. Deixa eu ver aqui. Nós vemos essa obra do Espírito Santo na vida das pessoas. Essa regeneração, gerar a vida espiritual, é obra sobrenatural que nenhum ser criado pode realizar. E a ressurreição, o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita em vós. Romanos 8 e 11. A ressurreição é o ápice do poder divino sobre a morte. E nós vemos aí o Espírito Santo na igualdade trinitária, na forma batismal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o termo singular de três pessoas indica a unidade de essência, igualdade de natureza. E nenhuma criatura pode ser colocada nessa fórmula sem incorrer em blasfêmia. Nós vemos também aí a bênção apostólica, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito. Segundo aos Coríntios 13, 13. O Espírito é fonte de comunhão divina, função que pressupõe plena divindade. E aí nós vemos a divindade do Espírito Santo na teologia histórica, os concílios ecumênicos, especialmente o concílio de Constantinopla, em 381 d.C., afirmaram que o Espírito Santo, o Senhor e doador da vida, que procede do Pai, e com o Filho e o Espírito é adorado e glorificado. Essa formulação não cria a doutrina, mas sistematiza a fé bíblica já professada pela Igreja. Aí nós temos aí algumas implicações soteriológicas da divindade do Espírito. Se o Espírito não fosse plenamente Deus, a regeneração seria apenas moral, não espiritual. A santificação seria apenas psicológica, não sobrenatural. A comunhão cristã seria simbólica, não real. Somente um Espírito plenamente divino pode aplicar eficazmente a obra redentora de Cristo no coração humano. Aí nós temos aqui implicações pastorais e espirituais. Reconhecer a divindade do Espírito Santo conduz à reverência na adoração, dependência espiritual autêntica, discernimento teológico equilibrado,
e vida cristã centrada na Trindade. Uma espiritualidade que reconhece apenas o poder do Espírito, mas não sua divindade. Tende ao pragmatismo. Uma que reconhece sua divindade, mas ignora sua obra, rende ao formalismo. E a análise bíblica, teológica e histórica demonstra que o Espírito Santo é explicitamente chamado Deus, possui atributos divinos, realiza obras divinas, é adorado como Deus, é coigual ao Pai e ao Filho. Portanto, a divindade do Espírito Santo não é opcional, mas essencial à fé cristã, conforme revelado na Bíblia Sagrada. E a doutrina da Trindade afirma que Deus é em essência e em 3 pessoas. O Espírito Santo não é subordinado em natureza, mas distinto em função. Segundo Agostinho, 2005, o Espírito é o vínculo eterno de amor entre o Pai e o Filho, procedendo do Pai e sendo enviado pelo Filho na economia da salvação. Essa distinção funcional não implica inferioridade ontológica, mas uma harmonia perfeita dentro do ser divino. E a obra do Espírito Santo na salvação é algo fenomenal. Ele é o agente aplicador da redenção, ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, João 16:8, regenera o pecador, João 3:5, conduz o crente à santificação progressiva, Romanos 8:13, e para Orton, 2015, sem a atuação do Espírito, a obra de Cristo permaneceria objetiva, mas não uma experiência na vida humana. Implicações eclesiológicas e pastorais. A igreja é formada, sustentada e direcionada pelo Espírito Santo. Ele concede dons para a edificação do corpo, 1 Coríntios 12, produz o fruto que evidencia a maturidade espiritual, Gálatas 5, 22 ao 23, e uma eclesiologia dissociada da pneumatologia resulta em institucionalismo estéril ou emocionalismo desordenado. Vamos aqui às considerações finais. Este estudo demonstrou que o Espírito é uma pessoa divina, plenamente Deus, é essencial à vida cristã e à missão da igreja. Negligenciar sua divindade compromete o equilíbrio da fé cristã e empobrece a experiência espiritual. Uma teologia fiel às Escrituras conduz não apenas ao conhecimento doutrinário, mas a uma visão guiada pelo Espírito, conforme revelado na Bíblia Sagrada. A presente investigação demonstrou que a compreensão adequada do Espírito exige uma abordagem integral que considere a totalidade da revelação bíblica, o desenvolvimento da teologia histórica e a sistematização da doutrina da fé cristã. O Espírito Santo não surge no Novo Testamento como uma novidade desvinculada do Antigo, mas como o cumprimento pleno de uma revelação progressiva, iniciada desde a criação e conduzida soberanamente ao longo da história redentiva. No Antigo Testamento, o Espírito Santo é revelado como agente da criação, sustentador da vida, capacitação para a liderança, profecia e sabedoria. Embora sua atuação seja seletiva e funcional, ela nunca é impessoal ou inferior, mas sempre divina e intencional, apontando para uma obra futura mais ampla. As promessas proféticas anunciam uma nova economia espiritual, na qual o Espírito não apenas visitaria indivíduos, mas habitaria permanentemente no povo de Deus. No Novo Testamento, essa experiência encontra seu cumprimento definitivo. O Espírito Santo é revelado de forma clara como pessoa divina, plenamente envolvida na encarnação de Cristo, em seu ministério terreno, na ressurreição e na constituição da igreja. Pentecostes marca a transição histórica para a era da plenitude pneumatológica, na qual o Espírito passa a habitar em
todos os crentes, formando o corpo de Cristo e capacitando para a missão no mundo. A análise bíblica e teológica confirmou assim de maneira inequívoca a personalidade do Espírito Santo, evidenciada por seus atributos de intelecto, vontade e emoções, bem como por suas ações pessoais de ensinar, guiar, interceder e falar. Negar essa personalidade resulta em espiritualidade mecanicista ou meramente emocional, incapaz de sustentar a comunhão verdadeira com Deus. Dessa forma, a divindade do Espírito Santo mostrou-se elemento indispensável da fé cristã. O Espírito Santo é identificado como Deus nas Escrituras, possui atributos exclusivos da divindade, realiza obras divinas e é adorado juntamente com o Pai e o Filho. Qualquer tentativa de subordiná-lo ou reduzi-lo a uma força compromete assim a doutrina da Trindade, a compreensão da salvação e a própria vida da igreja. Inserido na economia da revelação, o Espírito Santo atua como o aplicador da obra redentora. Ele regenera, ele torna-se eficaz naquilo que foi realizado objetivamente por Cristo. Ele regenera, santifica, conduz à verdade, preserva a fé e antecipa escatologicamente a nova criação. Assim, a vida cristã não pode ser compreendida à margem da pneumatologia, pois viver no Espírito é a própria essência da existência cristã. Conclui-se, portanto, que o Espírito Santo é plenamente Deus, verdadeiramente Deus, pessoal, né? E pessoa, e eternamente ativo na história da salvação. E uma teologia cristã fiel às Escrituras, conforme testemunhado na Bíblia Sagrada, deve nos conduzir não apenas a um rigor doutrinário, mas também a uma espiritualidade reverente, equilibrada e transformadora, centrada na Trindade e orientada para a glória de Deus e a edificação da igreja. Portanto, o Espírito Santo não é força, é pessoa. O Espírito Santo não é inferior, ele é Deus. O Espírito Santo não é opcional, é essencial. Que o Espírito Santo, plenamente Deus, eternamente vivo, não seja apenas objeto do nosso estudo, mas o centro da nossa vida, da nossa fé, da nossa comunhão, da nossa missão, do nosso ministério. Que ele nos conduza à verdade e nos santifique e glorifique a Cristo em nossas vidas. Que Deus possa assim abençoar o Espírito Santo. Nós reconhecemos a tua divindade, honramos a tua pessoa, dependemos da tua obra, conduz-nos à verdade, de forma que Cristo esteja em nós e glorifica o Pai por meio das nossas vidas, para a glória de Deus. Queridos, eu fiz aqui uma pesquisa, algumas referências, muitas referências eu tenho aqui. A Trindade, tradução de Agostinho Belmonte. Agostinho, Teologia Sistemática, Luiz Berkoff. Bíblia Sagrada, o Evangelho segundo São João, D.A. Carlson, Jesus o Espírito, James Donne. Teologia Sistemática, Millard Erickson. Paulo, o Poder e o Povo de Deus, de Gordon Finn. Os Profetas, Abraham Heschel. Teologia Cristã, Michel Horton. Teologia do Antigo Testamento, Walter Kersen. Teologia de Paulo, Douglas Moon. A Mensagem de Atos, John R. W. Stott. Teologia Sistemática, Augusto Strong. Teologia do Antigo Testamento, Gerhard Herd von Herrn. Teologia do Antigo Testamento, Bruce Walker. Paulo e a Fidelidade de Deus, N.T. Wright. Que Deus em Cristo possa abençoar a todos que nos seguiram e espero que esse estudo tenha servido muito para a vida de vocês. Que o Espírito do Senhor esteja sobre as nossas vidas para a glória de Deus Pai. Um grande beijo, professor Nelson Alves,
de Andrade. Vou colocar no Facebook e depois no canal do YouTube, Nelson Alves de Andrade. Vejam lá.